Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 14 a seguir, que tem como título: A fé sem as obras para nada aproveita. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: Ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade. Amada igreja, nós estamos diante de uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja nessa oportunidade. Uma palavra que fala acerca de fé e obras. Uma palavra que diz que a fé sem as obras é morta. E eu quero trazer como título para esta mensagem: Fé e as obras. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a fé e as obras, elas precisam andar juntas. Louvado seja o nome do Senhor. E para dar início a essa mensagem, nós precisamos entender que nós que servimos a Deus, cremos que, pela fé nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Nós cremos que Deus disse: haja luz e houve luz. Nós cremos que Deus disse: haja separação entre as águas, e houve separação. E sabemos que Deus criou o mundo por meio da sua palavra. E como eu e você não estávamos lá, mas nós acreditamos piamente nesta palavra, acreditamos que foi desta maneira que o mundo passou a existir. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia é bem clara ao dizer que é pela fé que somos salvos. A Bíblia é bem clara ao dizer que pela fé nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. A salvação é por meio da fé em Jesus. A salvação é por meio de acreditar que aqueles que estão mortos no dia da vinda do Senhor serão ressuscitados primeiro, e que aqueles que estão vivos serão transformados em um corpo de glória incorruptível e subirão as nuvens para ter um encontro com Jesus e reinar juntamente com Jesus. Por isso a fé parece loucura para os que perecem. A fé é loucura para os que não creem, é loucura para os que perecem, para os que não acreditam em Deus desta maneira. Mas nós que, aleluia, tomamos a decisão de servir ao Senhor, nós que tomamos a decisão de andar com Deus, nós acreditamos fielmente que é desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aguardamos pela fé a volta do nosso mestre chamado Jesus. Aqueles que traspassaram desta vida para a morte,
da carne por meio do pecado, aguardam, aleluia, em seu espírito a oportunidade de ter um encontro com Deus. E nós que estamos vivos, nós aguardamos a vinda de Jesus para sermos transformados, para ter um encontro com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, se nós não temos fé, aleluia, para crer que o mundo foi criado pela palavra de Deus, muito menos teremos fé o suficiente para sermos, aleluia, transformados, muito menos teremos fé, aleluia, para sermos ressuscitados naquele grande dia. A salvação é pela fé. Em Hebreus 11:1, a palavra de Deus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas de que não se vê. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, nós não vimos o mundo ser criado, mas a fé é a prova de que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Aleluia, nós, aleluia, esperamos a tão grande e gloriosa salvação, e nós devemos esperar pela fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós precisamos lançar em Deus a nossa fé, a nossa esperança, aleluia, servir ao Senhor com alegria, sofrendo as aflições, as tribulações que foram a nós impostas, aquilo que for necessário passar por esta vida, sempre, aleluia, tendo a fé como uma chave que abre, sempre tendo a fé como uma ferramenta que pode mudar o rumo da história, tendo a fé como uma ferramenta, louvado seja o nome do Senhor, que abre porta onde não tem porta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque quem serve a Deus precisa viver o sobrenatural de Deus. Isso há uma maneira de viver o sobrenatural de Deus, e é por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a fé deve ser uma adesão absoluta do Espírito a Deus. A fé deve ser uma adesão absoluta do meu espírito para com Deus. Aleluia, sem que haja dúvida, sem que haja reserva, sem que haja, louvado seja o nome do Senhor, espaço para sombra ou variação de dúvida. Mas nós precisamos se lançar em Deus, aleluia, caminhar para Deus na certeza de que todas as promessas que Ele fez estão de pé sobre as nossas vidas, na certeza de que a Bíblia é a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia é a luz do mundo revelado para a minha e para a tua vida. Não pode haver em nós reserva, não pode haver em nós dúvida, não pode haver em nós contradição em relação à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque é pela fé que nós seremos justificados. Mas como foi lido, que a fé sem as obras é morta. É justamente diante do impossível, é justamente no meio do deserto, louvado seja o nome do Senhor, que chega o momento da fé. É justamente diante do impossível, é justamente diante do improvável, louvado seja o nome do Senhor, que entra o momento da fé, que chega o momento de exercer a nossa fé. Muitas e muitas vezes, para um resfriado, nós sabemos a cura e a medicina tem uma resposta. Muitas e muitas vezes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para uma dor de cabeça, um paracetamol resolve, um comprimido, aleluia, indicado por um doutor, ele resolve a nossa situação. Às vezes, para uma dor de garganta, uma injeção resolve. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é aquilo que é possível, mas o impossível pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que pertence a Deus é justamente, louvado seja o nome do Senhor, quando esgota o recurso da medicina, é justamente quando esgota, aleluia, o recurso
das limitações humanas. É justamente quando esgota a sabedoria do homem que a fé ela é usada. Louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. A fé é para ser usada em meio ao deserto. Quando tudo está bem em nossa vida, não há necessidade de fé. Está ocorrendo tudo bem, está tudo perfeito, não há necessidade de fé. Mas quando nós estamos passando pelo deserto, quando nós estamos provados na saúde, quando nós estamos provados na família, quando nós estamos provados nas finanças, quando nós estamos provados em meio aos amigos, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo quando estamos provados diante da justiça, louvado seja o nome do Senhor. Que o sobrenatural de Deus acontece em nossa vida. É nesse momento que a fé tem que ser exercida, para que o nome do Senhor seja glorificado nos céus e na terra. Como é que exercemos a fé em Deus? É diante da dificuldade, porque a fé sem a obra ela é morta, não tem proveito nenhum. Aleluia, a fé diante do natural ela é morta, não tem proveito nenhum. A fé diante do natural ela é morta. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que Deus permite que passemos por situações sobrenaturais. É por isso que nós passamos por situações praticamente impossível para o homem, mas que é possível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é quando nós estamos no deserto que Deus se revela bem perto de nós. É quando nós estamos no deserto, aleluia, que Deus se levanta do seu trono para nos ajudar. É quando nós estamos no deserto, aleluia, que Deus se revela para as nossas vidas. O natural nós buscamos no homem, mas quando se esgotam os naturais, nós precisamos ir em busca do sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. É quando não tem mais recurso, é quando não tem mais saída, é quando não tem mais solução. É esse o momento da fé, é esse o momento de você ter um particular com Deus. É esse o momento, aleluia, de Deus conhecer o que está no teu coração. É esse o momento, aleluia, de você ter um particular com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, aleluia, meditando acerca da fé, estudando acerca da fé, eu tive a certeza de que pedir fé a Deus é o mesmo que pedir uma aprovação. Pedir fé a Deus, aleluia, é sinônimo de pedir uma dificuldade, é sinônimo de pedir o deserto. Sabe por quê? Porque a fé sem a obra ela é morta. Se você não passa pelo deserto, você não vê a água jorrar da rocha. Se você não passa pelo deserto, você não vê a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Se você não passa pelo deserto, não tem como você ver o maná cair do céu para saciar a tua fome. Louvado seja o nome do Senhor. É diante da dificuldade que o sobrenatural acontece. É diante da dificuldade que Deus se revela para a minha e para a tua vida. É diante da dificuldade que o nome do Senhor é glorificado nos céus e na terra. É preciso que haja provações. É preciso que haja desertos. É preciso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o crente seja provado para que Deus conheça o que está no seu coração. É preciso que nós venhamos passar pela dificuldade. É preciso que nós venhamos enfrentar o sobrenatural, o impossível, para nós ter um testemunho para contar. Porque muitos dizem que tem fé, mas não tem obra, como foi lido nesta noite, nesta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você diz que tem fé, mas não tem obra, não há como você comprovar que tem fé. Agora, quando você passa pelo deserto,
quando você é aprovado perante Deus, exercendo a tua fé, usando a chave da fé para abrir a porta onde não tem porta. Louvado seja o nome do Senhor. A fé que há em ti é manifesta e o poder de Deus é manifesto na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes nós precisamos pagar o preço. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes nós queremos tudo de bandeja, queremos tudo de mão beijada, não queremos a dificuldade. Parecemos com a mulher de Jó. Nós queremos aceitar os bens de Deus com prazer, e muitas vezes o mal nós não queremos aceitar. Mas diante do deserto, nós devemos saber que estamos na faculdade do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez o teu problema hoje seja a resposta da sua própria oração. Talvez o problema que você esteja enfrentando hoje seja resultado da resposta da tua própria oração. Um dia você orou, um dia você pediu fé a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus te manda a dificuldade para que a sua fé seja aprovada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus, Ele dá a aprovação, e junto com a aprovação Ele também nos dará o escape, porque Ele é Deus. Junto com a aprovação Ele nos dará o escape. Ele tem escape para a tua dificuldade. Não se desespere, não precisa parar de orar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Com medo de enfrentar as dificuldades, com medo de enfrentar os problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Deus não nos chamou como covarde, Deus não nos chamou como medrosos. Nós precisamos viver a nossa própria história, nós precisamos ter o nosso próprio testemunho, nós precisamos construir a nossa história com Deus. Aleluia. Ter um particular com Deus, e ter um particular com Deus tem um preço. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, para ter um particular com Deus, ele viveu a sua vida, perdeu até mesmo a esperança, tomou atitudes erradas. Louvado seja o nome do Senhor. E o filho da promessa não chegava. E quando o filho da promessa chega, Deus ainda testa a sua fé, pedindo a ele o seu Isaac, pedindo a ele o filho da promessa. Deixa eu te dizer uma coisa: louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele foi muito mais justificado, não apenas em crer na promessa, mas ele foi justificado, aleluia, quando ele resolveu entregar o seu Isaac, quando ele resolveu exercer a sua fé, quando ele resolveu, aleluia, confiar em Deus. Para que a fé de Abraão fosse manifesta, ele teve que passar pelo deserto, passar pela dificuldade. Para que a obra da vida de Jó fosse manifesta, ele teve que passar pela dificuldade. Para que o quarto homem entrasse na fornalha, Sedraque, Mesaque e Abednego tiveram que ser fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É diante da provação que Ele se revela, é diante da provação, aleluia, que Ele abre porta onde não tem porta, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te prometeu. Apenas confie, apenas avança. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o tamanho da tua dor, não importa o tamanho da tua enfermidade, não importa o tamanho do teu deserto. Não murmura, não questiona, mas agradece. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Redentor vive, aleluia, e Ele te traz resposta por meio desta palavra. Ele te traz resposta por meio desta palavra, para que a sua fé seja avivada nesta noite. Não é hora de murmurar, é hora de agradecer, para que o teu milagre venha chegar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela vai dizer em Tiago 1,6:
Ela diz assim: louvado seja o nome do Senhor, porém peça com fé, sem duvidar, pois aquele que pede e duvida é semelhante às ondas do mar, levadas e agitadas pelo vento. Deixa eu te dizer uma coisa: não há lugar para dúvida. A Bíblia diz: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Aquele que pede e duvida é como as ondas do mar, que é levada e agitada pelo vento. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir ao litoral. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir a algum canal de TV e ver como que funciona as ondas do mar. Louvado seja o nome do Senhor. É o vento quem leva, é o vento quem determina a sua força, quem determina até onde ela vai. E nós que servimos ao Senhor, quando nós pedimos algo ao Senhor, nós precisamos confiar em Deus, acreditar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o nosso Redentor vive e que Ele vai se levantar em nosso favor, que Ele vai se levantar para julgar a nossa causa. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do teu problema, o nosso Deus é o teu juiz. Jesus é o teu advogado, louvado seja o nome do Senhor, e é Ele quem vai julgar a tua causa, louvado seja o nome do Senhor. Não importa se você está com problema na justiça, não importa se você está com problema nas finanças, não importa se você está com problema na saúde, louvado seja o nome do Senhor. Não importa se você está com problema familiar, não importa se os teus amigos te traíram, louvado seja o nome do Senhor. Não importa, não importa, não importa. O que importa é que o teu Redentor está vivo. O que importa é que as promessas de Deus estão de pé sobre a tua vida. O que importa é que você só precisa da fé para abrir a porta que está fechada diante de você. Deus não está com seus ouvidos tampados, nem está com suas mãos cerradas, nem está com seus corações endurecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Não está irado com você, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele te ama, mas Ele quer conhecer aquilo que está no teu coração. Ele te está dando a oportunidade de viver o sobrenatural. Ele te está dando a oportunidade de ter um testemunho para contar. Ele está te dando a oportunidade de viver o teu próprio milagre. Ele está te dando a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Ele e ter a sua própria particularidade com Ele, para que o seu nome seja glorificado. O teu testemunho vai ganhar vidas. O teu testemunho, aleluia, vai ganhar vidas. O teu testemunho, louvado seja o nome do Senhor, gerará fruto na obra do Senhor. Porque Deus é contigo, Ele não te esqueceu, Ele não te virou as costas, mas você precisa crer sem duvidar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ser uma adesão absoluta, não pode haver espaço para dúvida, não pode haver espaço para murmuração, mas tem que haver um espaço, aleluia, para a fé. Tem que haver a esperança, tem que haver a determinação, a permanência debaixo da promessa, para que o nome do Senhor seja glorificado em tua vida. Porque aquele que pede e duvida é como as ondas do mar, não sabe de onde vem nem para onde vai. O vento leva para onde quer, mas não podemos ser inconstantes. Nós precisamos, aleluia, sermos constantes. Louvado seja o nome do Senhor. Não há espaço para dúvida. Entre a fé e a vitória tem que haver a certeza. Entre a fé e a vitória tem que haver o processo do tempo. Mas você pode até passar pelo processo do tempo, mas jamais deve se deixar ser abatido. Jamais você poderá perder a esperança.
Precisamos saber, aleluia, que o nosso Deus é fiel para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Atenção absoluta, fé e obras. Não haveria fé se não houvesse deserto. Não teria como ser provado uma fé. Não há como você saber que você tem fé se você não for provado. Se não houvesse enfermidade, não precisava de medicina. Só precisa de medicina porque existe enfermidade. E só existe a fé porque a medicina é limitada. Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele compartilha com nós parte da sua sabedoria, Ele compartilha com nós até um pouco da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a totalidade nós só conhecemos, só alcançaremos quando chegarmos lá diante do seu trono, diante da glória do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem duvidado das promessas de Deus? Quando você duvida, você desagrada ao Senhor. Tem acreditado fielmente nas promessas de Deus? Quando você acredita, você o honra. Quer agradar o coração de Deus? Exerce a tua fé. Tenha ousadia. Porque é diante da ousadia que o nome de Deus é glorificado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É diante da fé, aleluia, que o nome de Deus é glorificado. É diante da fé, aleluia, que, aleluia, o poder de Deus é manifesto. Não tem como Deus operar na minha vida, na tua vida, quando há dúvida em nossos corações. Para que Deus possa operar, precisa haver em nós a certeza. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: ninguém pode explicar o mistério da fé. A fé, ela faz o sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, ela chega quando a medicina desengana, diz que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Deus vai lá, levanta da cama. Deus vai lá, tira do opróbrio, traz, aleluia, dupla honra, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de Jó. Não tinha mais jeito, estava no monturo, com lepra, se coçando com caco de telha. Louvado seja o nome do Senhor. A sua esposa já tinha dado o veredito: amaldiçoa o teu Deus e morre. Os seus amigos já o haviam julgado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas dentro do seu coração ainda havia a certeza de que Deus se levantaria para julgar a sua causa. Deus se levantará para julgar a tua causa. Deus se levantará, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para confundir a medicina. Deus se levantará para confundir até mesmo a justiça. Deus se levantará para confundir os teus inimigos. Deus se levantará no seu trono para confundir até mesmo os seus amigos, que achava que você estava perdido, que achava que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída. Louvado seja o nome do Senhor. Que achavam que não tinha mais esperança. Deus se levantará em teu favor, irá confundir até mesmo os teus familiares que não acreditavam mais em você. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus e Ele é contigo. É pela fé que somos salvos.
Se nós não temos fé para viver o sobrenatural, como seremos ressuscitados se morrermos antes da volta do nosso Mestre? Se não temos fé, aleluia, para receber o sobrenatural de Deus, por meio de uma cura, por meio da enfermidade, por meio de problema na justiça, por meio, louvado seja o nome do Senhor, de um opróbrio, de uma vergonha, louvado seja o nome do Senhor, como seremos, aleluia, transformados em um corpo incorruptível, como subiremos nas nuvens para se encontrar com o nosso Deus. A fé precisa de obras. A fé sem obras é morta, para nada serve e não há proveito algum. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, glorifique a Deus pelo teu problema, pela tua enfermidade, porque Deus está te dando a oportunidade de exercer a tua fé. Glorifique a Deus pelo teu deserto, porque Deus está te dando a oportunidade de usar a tua fé. Ao invés de murmurar, agradece. Use a fé para crer. Use a fé para ser salvo, porque é por meio dela. Use a fé para ser curado, porque essa tua enfermidade não é para a morte. Use a fé para prosperar, porque a fé sem limite. Louvado seja o nome do Senhor. A fé sem limite, a fé não tem explicação. Ninguém pode explicar o mistério da fé. Ninguém pode explicar, aleluia, o sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a fé não é para ser explicada, a fé é para ser vivida. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é o que gera esperança. A fé é o que gera certeza no meu e no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca a esperança da tua cura. Não perca a esperança do teu problema ser resolvido na justiça. Não perca a esperança, louvado seja o nome do Senhor, da tua família ser restaurada. Não perca a esperança, louvado seja o nome do Senhor, de que Deus, aleluia, te presenteie com amigos verdadeiros, porque você foi traído por alguns. Não perca a esperança, não perca a esperança, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é verdadeiro. Não perca a esperança de prosperar, porque as promessas que Deus te fez de prosperidade estão de pé. Ainda que pareça improvável, ainda que pareça impossível, estão de pé. Ele está no controle do teu barco, está no controle da situação. Só continua adorando, só continua glorificando, só continua servindo a Ele, só continua adorando a Ele. E o mais Ele fará na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque pela fé Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. É a fé, ela pode nos justificar. A fé, viver por fé é como andar sobre as águas. Viver pela fé é como andar sobre as águas. As pessoas em nossa volta estão dizendo: ah lá, vai perecer. No próximo passo ele vai afundar. Você continua andando. As pessoas em sua volta dizem: não tem mais jeito, vai afundar, porque louvado seja o nome do Senhor. A lógica humana diz que quando nós pisamos na água, o nosso pé vai afundar. Mas aquele que tem fé, aquele que recebe poder de filho, ele anda sobre as águas, ele vive o sobrenatural. Deus está te dando poder de filho. Deus está te dando o poder de andar sobre as águas. Dá o próximo passo. Ainda que a razão diga vai afundar,
Ainda que a razão diga não vai dar certo, vai afundar. Mas Pedro, quando ele resolveu sair daquele barco e ter um encontro com Jesus, ele andou sobre as águas. A Bíblia diz que quando o medo bateu, ele começou a afundar. Deixa eu te dizer uma coisa, por meio da revelação desta palavra, ainda que o medo bata na tua porta para te atrapalhar, Jesus vai estar ao teu lado. Louvado seja o nome do Senhor, estendendo as mãos. Poder divino, andar sobre as águas, é viver o impossível, é viver o sobrenatural. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para a tua vida é coisas grandes. Quando nós falamos de coisas grandes, nós pensamos em uma multidão se convertendo ao Senhor. Quando nós falamos em coisas grandes, nós pensamos em uma multidão sendo alcançadas por meio de você, se achegando a Cristo. Quando nós falamos em coisa grande, nós pensamos, aleluia, em pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, famílias sendo restauradas. Mas tem um preço. Quando nós pensamos em coisa grande, quando Deus diz que vai fazer coisas grandes na tua vida, nós pensamos em prosperidade. Mas tem um preço. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena exercer a fé em Deus. Vale a pena viver o impossível. Vale a pena viver o sobrenatural. O que faziam os apóstolos de Cristo? Os cristãos primitivos serem jogados aos leões, sem desistir da fé. O que faria homens ser jogados em tachos de olhos fervendo? Era o amor, era a fé. O que fazia homens irem sorrindo para uma guilhotina, ter o seu pescoço decapitado? É o poder da fé. Aquele que espera só desse mundo é miserável. Aquele que vive para este mundo é um miserável. Deus prometeu coisas grandes, e Deus fará coisas grandes neste mundo, mas o maior não está aqui. O maior não está aqui. O maior galardão é a nossa salvação. O maior galardão é a nossa coroação de glória. Passa pela prova cantando, passa pelo deserto adorando, caminha pelas águas glorificando o Senhor, adorando o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele vive. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele tem resposta para a tua vida. Onde há comunhão, aonde há joelhos no chão, aonde há fé, o homem não pode, o inferno não pode.
joelho no chão. Aonde a fé, carne e sangue não pode, o inferno não pode. Porque Deus ele entra. Deus ele entra. E o nosso Deus é um Deus que ele tem a chave de madeira que abre o mar. O nosso Deus é um Deus que tem chave de madeira que abre mares. O nosso Deus é um Deus que tem uma chave de madeira que abre a rocha e faz a água jorrar da rocha. É no sobrenatural que ele opera. Quando ele convida Moisés para uma grande obra, Moisés diz: não, envia outro, eu não sei nem falar, eu não dou conta. Talvez você esteja como Moisés, se achando incapaz, se achando incompetente, e na verdade somos. Mas Deus diz para Moisés: Moisés, o que tu tens em tuas mãos? E por meio da revelação desta palavra, o que você tem em suas mãos, é com aquilo que você tem em suas mãos que Deus fará no sobrenatural. É com aquilo que você tem em suas mãos que Deus fará o sobrenatural na tua vida. E Moisés vai e liberta o povo do cativeiro egípcio. O mar na frente e Faraó atrás. O povo de Israel não tinha exército, não tinha mínima condições de vencer o exército de Faraó. O impossível estava ali. Mas quando Moisés quando Moisés usa o seu cajado, o mar se abre. O povo de Israel passa. O exército de Faraó tenta ficar atrás, é destruído. Israel passou. Faraó morreu. Você passará e cantará o hino da vitória do outro lado. Você passará e cantará o hino da vitória do outro lado. Teus inimigos podem tentarem passar pelo caminho que você passou, não irão conseguir. Não irão conseguir. Porque o caminho que Deus abriu para você é para você. Louvado seja o nome do Senhor. Seja você, seja apenas você. Moisés tinha suas limitações. Moisés era incapaz, mas Deus ele faz do sobrenatural acontecer naquele que é incapaz. Ele usa aquilo que não é para confundir os que são. E é Ele quem abre o mar. É Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quem tem poder de escurecer para os inimigos, clarear para os seus escolhidos, para que o seu nome seja glorificado. Porque quando o exército de Faraó se aproximava, para o povo de Faraó escureceu, e para o povo de Israel estava claro. O nosso Deus é o Deus que faz diferença sim. O nosso Deus é o Deus que faz diferença sim entre os escolhidos.
Eu não gosto de pregar vingança, mas ai daqueles que se levantam contra a tua vida, ai daqueles que tentam destruir o teu chamado, ai daqueles que tentam destruir os teus sonhos, os teus projetos. Eu não gosto de pregar vingança, eu gosto de pregar a misericórdia, a graça, o perdão. Porque eu sou imitador de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas aquele que toca no escolhido de Deus está tocando na menina dos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus abençoar o teu inimigo, se alegra. Se Deus provar o teu inimigo, respeita. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Deus quem vai fazer. Aleluia, a obra é dele, o projeto é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar esta mensagem. Vamos encerrar esta mensagem para não ficar muito longa. Estou me segurando aqui. O relógio vai avançando. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos, aleluia, orar, pedindo a Deus mais fé. Vamos orar a Deus para quando nós estiver sendo provado, quando nós estiver no ponto de exercer a nossa fé, Deus esteja conosco, Ele nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê graça. Vamos orar por cura nesta noite. E vamos orar para que Deus tenha misericórdia dos nossos inimigos. Vamos orar ao Senhor, amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, nós apresentamos, ó Pai, aquele que está enfermo. Diante da Tua presença, Pai, nós apresentamos aquele que está enfermo, aquele que está passando pelo deserto, está passando por dificuldade na família, está passando por dificuldade familiar, está passando por dificuldade na saúde, dificuldade na justiça, que está passando por dificuldade entre os amigos. Pai, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar, Senhor, dando fé, dando sabedoria, dando ânimo, dando sabedoria para usar a fé na hora certa, Pai. Senhor, dá sabedoria, Senhor, àqueles que estão passando pela provação, para agradecer ao Senhor pela aprovação, pela oportunidade de ter um particular contigo, pela oportunidade de ser usado, Senhor, aleluia, como canal de bênção para testemunhar, para que vidas sejam alcançadas, Pai, diante da Tua presença, para que vidas venham a ser, aleluia, alcançadas, Senhor, e salvas pelo Seu testemunho. Guarda, guia, Senhor, livra de todo mal, Pai. Abençoa, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Nós repreendemos, Pai, todo levante do inimigo, tudo aquilo que tem se levantado, Senhor, para atrapalhar a vida desta pessoa, seja na justiça, seja na saúde, seja, aleluia, na família, seja entre amigos. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus da vitória. Guarda, guia e livra de todo mal. Ó Pai, nós oramos nessa oportunidade pelos nossos inimigos, por aqueles que se levantam contra as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha graça, mas que o Senhor faça a Tua vontade, ó Pai. É isso que nós pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.